Primeira contratação para a temporada 2025 deixa o Arruda. Um abraço, boa noite, Carlos Miguel. Oi, Mário. Um abraço para você. Vamos lá, né? Falar de Santa. Essa primeira dispensa, vamos dizer assim, é do Rafinha. Rafinha foi a primeira contratação do Santa Cruz para a temporada 2025. Jogador que chegou para ser a grande promessa, o grande reforço do Santa antes de virar da proposta da SAF ser assinada, né? Então, essa contratação foi feita pela própria diretoria Coral e tinha tudo para ser a contratação do ano do Santa Cruz. O Rafinha estava na Bolívia, só que quando chegou aqui, e o detalhe, né? A gente vai fazer um comparativo dele jogando na Bolívia e dele jogando no Santa Cruz, aí o torcedor vai entender a disparidade, tamanha disparidade do que foi. Se não, vejamos, na Bolívia, onde ele passou lá por 2 clubes, ele atuou em 160 jogos, fez 50 gols e 23 assistências. No Santa Cruz, no retorno dele ao Brasil, só fez 2 partidas, 2 clássicos contra o Sport. Na primeira fase, saiu do banco de reservas, ou seja, entrou no decorrer do jogo. E no sábado passado foi pela primeira e única vez titular com a camisa do Santa, jogando no sábado no Arruda, onde o Santa perdeu por 1-0 e foi eliminado na semifinal do Campeonato Pernambucano. Então o Rafinha ainda ficou 3 jogos no banco de reservas, e aí o argumento era de que estava recondicionando a parte física, e não deu certo no Arruda. Jogador que já teve passagens também pelo Juventude, pelo Náutico, pelo São José do Rio Grande do Sul e pelo Vila Nova, está fora do Arruda, e a rescisão de contrato já foi publicada hoje no BID da CBF, o Boletim Informativo da CBF, liberando então o jogador para negociar com qualquer outra equipe. Então Rafinha é o primeiro jogador da reformulação que deixa o Arruda. E a gente já esperava que essa reformulação acontecesse. Agora ela acontece de forma antecipada porque o Santa acabou sendo eliminado da reta decisiva do Campeonato Estadual e foi eliminado pelo Sport na semifinal mais uma vez. E até o início da Série D, pelo menos por enquanto, marcada para 13 ou 14 de abril, a expectativa é que mais jogadores saiam e que novos atletas sejam contratados. Toda a reformulação segue o mesmo processo, não é, Miguel? É o que os dirigentes chamam de abrir folha, né? Isso. Quando o jogador sai, pega o salário daquele atleta que está deixando o clube e contrata outro. E se não pagar os atrasados, vai para definir lá na justiça para receber os atrasados. Mas, logicamente, que o Santa nem pode fazer isso, porque o Santa passa por uma recuperação judicial, e já já a gente fala sobre as novidades da SAF. Então, começou a reformulação do elenco. Outros atletas devem deixar o clube. Não serei leviano aqui, Mário, de especular quem sai, mas é fato que alguns jogadores realmente vão deixar o Arruda, porque o próprio Itamachule afirmou no último sábado, após a partida, que iria entregar um relatório com a avaliação dele, do elenco, nesse Campeonato Pernambucano e o que ele pensa para a Série D do Campeonato Brasileiro. Falar em Itamar, é bom lembrar que Itamachule tem contrato vigente até o final desta temporada, no mínimo até o final da Série D do Campeonato Brasileiro. Mas ontem, o Saulo Cunha, que é membro do Comitê Gestor do Futebol do Santa, é um dirigente que pouco aparece na mídia, mas ele ontem confirmou que o contrato do Itamar vai até o final do ano. Ou seja, aquela celeuma de conversar com os futuros dirigentes da SAF Coral, ela foi um tanto quanto desnecessária, porque o contrato do Itamar está vigente. Por exemplo, amanhã ele tem que estar na reapresentação da equipe. A reapresentação está marcada para as 3 horas da tarde. Quem vai conceder entrevista é o Arlen Menezes, é o executivo de futebol do clube, que semanalmente concede entrevista e atualiza as questões do futebol do Santa Cruz. E aí, falando em dispensa, Mário, rapidinho eu vou acelerar o passo para dizer que o Santa já contratou 9 jogadores para a Série D. Muitos deles já estão no Santa Cruz e já treinaram, não só treinaram, como já jogaram no Campeonato Pernambucano, mas que são contratações, por exemplo, para a 4ª divisão do Brasileiro. Vinícius Silva, lateral esquerdo, esse já estava aí e já jogou inclusive no sábado. Iago Campelo, zagueiro, vem compondo o banco de reservas, é mais um atleta contratado para a Série D.
Thiago Galhardo, atacante, Eduardo Tanque, atacante, Felipe Alves, goleiro. E o Santa deve anunciar nos próximos dias 3 contratações, aliás, 4 contratações. Pedro Favela, volante, que estava no Velo Clube, disputou a Série A1 do Campeonato Paulista. Jonatas Paulista, também volante, que estava no Noroeste. Este já está no Mundão do Arruda. O zagueiro Eurico Miranda, que estava no Betim de Minas Gerais, ex-náutico. Léo Reis, atacante do Itabirito de Minas Gerais. Esse clube é uma SAF de Vinícius Diniz, então essa negociação é absolutamente tranquila. Então são os jogadores que o Santa já contratou. Além de renovar e adquirir os direitos econômicos de João Pedro e também de Tiaguinho. Todos esses atletas que eu acabei de citar já são frutos da futura SAF do Santa, Mário. E falando sobre SAF, fale sobre esse prazo da prorrogação para análise de documentação que termina na sexta-feira que vem, porque o torcedor está ávido por novidades. O presidente Bruno Rodrigues tranquilizou a torcida, dizendo que o Santa aguarda apenas os documentos comprobatórios da empresa que vai gerir a SAF. A Cobra Coral Participações S.A., que já está com o CNPJ aberto, junto à JUSEP, podemos dizer assim, junto à Junta Comercial de Pernambuco. Essas empresas, desses investidores, já estão trabalhando no Arruda nessas contratações, inclusive não só atuando no futebol, como também em algumas melhorias do José do Rego Maciel. Por exemplo, a instalação da biometria facial. O prazo é até junho. Então, a empresa que colocou esse software e essa tecnologia de biometria facial na Arena do Palmeiras, lá em São Paulo, é a empresa que está trabalhando e estudando a viabilidade da biometria facial no Arruda. Inclusive, esses técnicos já visitaram o Arruda, já fizeram uma vistoria, vamos dizer assim, para a viabilidade da instalação desse software. Tudo isso já é produto dessa SAF. E aí o presidente tranquilizou, dizendo que faltam apenas esses documentos comprobatórios. O prazo se encerra nesta sexta-feira, o prazo da prorrogação, e tudo vai correr nesse trâmite normal. Vai passar pelo Conselho apenas por um proforme, porque o Conselho não tem poder de veto. Depois vai ser marcada uma Assembleia Geral de Sócios, Assembleia Geral Extraordinária, para que o torcedor aprove ou não a SAF. Lógico que todo torcedor quer aprovar. E em relação ao Conselho, assim que esses documentos forem entregues, o Conselho vai marcar uma reunião só para apreciar a pauta, só realmente por uma questão de proforme, porque a SAF vai passar direto, vamos dizer assim, pelo Conselho Deliberativo do Santa. Você já trouxe aí informações de que amanhã acontece a reapresentação com entrevista de Alan Menezes. Eu iria até lhe perguntar se o Itamar está mais calmo, porque eu até poderia estar defendendo aqui essa questão do Itamar se ele não tivesse contrato em vigência. Mas como ele tem contrato em vigência, independente de ser SAF ou não, ele tem o contrato dele. E ele é muito próximo, claro, das pessoas que estão hoje nessa situação de SAF. E outro detalhe, né, Miguel? Ele é o atual campeão da Série D com o Retrô. Então, não existe, pelo menos na minha opinião, uma pessoa que conheça tão bem a Série D como Itamar. Agora, o torcedor tem que ter calma, porque aquela mesma mão que aplaudiu o tempo todo Itamar, hoje fecha e pede algumas pessoas criticando o trabalho dele, pedindo a saída. Eu acho que o momento não é para isso. Santa Cruz tem um planejamento e acho que ele ficou um pouco chateado é que algumas contratações foram feitas sem passar por ele. Mas aí o pessoal está fazendo trabalho, não só com ele, conversando também com o Allen e com outros aí da comissão técnica, né, Miguel? Eu perguntei justamente isso ao Itamar. Se incomodava essa questão dos dirigentes da SAF estarem contratando, montando essa equipe e a participação do Itamar na decisão de sim ou do não dessa questão dos atletas ser praticamente de 10%, vamos dizer assim. Estou sendo muito generoso, inclusive. Então, o Santa fica nessa expectativa. Mas o contrato realmente está vigente, contrato vigente do Itamar. Se não houvesse essa conversa que ele mesmo está pedindo com os dirigentes da futura SAF, o trabalho vai seguir normalmente. A não ser, que eu acho muito difícil, que alguém tenha mudado de ideia em relação à SAF. Até porque o Márcio Cadá disse aqui mesmo na Transamérica de que o Itamar era o treinador da Série D, até de outras séries, se fosse necessário, porque todos confiam no trabalho de Itamar Schulli e o Itamar, como você bem disse, conhece muito bem a competição, Mário.